Eu convido você a abrir a Bíblia, por favor, essa manhã. Eu quero trabalhar algo um pouco diferente aí no teu coração. A passagem bíblica é bem conhecida, você conhece. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Quero trabalhar com você algumas coisas que Deus vem falando no meu coração, que eu creio que são coisas importantes para a nossa caminhada. E que eu quero aproveitar de tudo isso que o Jé falou aqui a respeito de algumas coisas que o sistema trabalha, né? O sistema trabalha e que nos ajuda a entender cada dia melhor o propósito de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir propósito de homens, não estamos aqui para andar conforme o mundo anda, fazer as coisas que o mundo faz. Nós estamos aqui para fazer e cumprir um propósito de Deus. Amém? O nosso negócio, eu sempre falo para as pessoas, o meu negócio não é com o mundo, não é com as coisas, o meu negócio é com Deus, né? O meu negócio é com Deus, a minha vida é com Deus, a sua vida é com Deus. Porque é com Deus que você vai um dia se encontrar cara a cara, tete a tete, e aí vai ser você e Deus, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. E Lucas capítulo 15, eu quero ler. Semana passada foi encenado no teatro lá na escola bíblica, no domingo também, a parábola do filho pródigo, né? Essa é uma das parábolas de Jesus, uma das parábolas mais ministrada, falada, muito conhecida, né? E eu quero ler essa parábola com você hoje de manhã. E depois você vai entender um pouquinho do que eu quero ministrar com você. Amém? Então vamos ler essa parábola do filho pródigo, Lucas 15, começando do verso 11. Aí nós vamos até o final do capítulo. Lucas 15, começando do 11, diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fortalecer-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com a fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos tenho te servido sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era necessário que... Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando conosco, Senhor. Continue movendo nos nossos corações e produzindo em nós tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações, possa germinar, crescer e frutificar para a glória do Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O tema dessa mensagem que eu quero falar com você nessa manhã é a patente mais alta. Diga aí comigo aí, para você dar uma chacoalhada. A patente mais alta. Em nome de Jesus. E o que é uma patente? Quando você pensa em patente, quando você traz dentro de um regime militar, patente é uma hierarquia e grau de autoridade. Cada um tem uma patente e isso vai representando aquela autoridade que aquela pessoa exerce. Por isso eu quero que você entenda que o tema da mensagem é a patente mais alta. E a gente sempre fala, a gente prega, a gente está sempre falando e lembrando de Deus. E quando a gente se volta para Deus, e nós precisamos ter um entendimento de quem é o Deus. E aí, a gente sempre fala de Deus como o nosso Pai. Até mesmo a oração que Jesus nos ensinou, Ele ensinou, quando você for orar, fala assim, né? Ora ao Pai, fala com o Pai, Pai nosso que está no céu. Jesus sempre se relacionou com Deus, mas não como somente Deus, mas como sendo o Pai. Ele falava: o meu Pai me enviou, o meu Pai que me enviou. E sempre que Jesus falava as coisas, quando ele se referia a Deus como Deus sendo o Pai, ele trazia problema. Ele trazia problema porque os religiosos não aceitavam Jesus como o Filho de Deus. E Jesus sempre falava: o meu Pai me enviou, eu faço as coisas que meu Pai quer que eu faça, eu faço as coisas que eu vejo o Pai fazendo, né? Então, Jesus, ele sempre se relacionou com Deus como Pai. E hoje eu quero inverter um pouquinho isso. Hoje eu quero trazer você para dentro de um contexto não do Pai, porque na realidade o Pai, ele fez, ele estabeleceu tudo, para ele está tudo pronto, para ele está tudo certo, para ele está tudo perfeito. Mas eu quero trazer para dentro do nosso contexto. E qual que é o nosso contexto? Qual que é o meu contexto? Qual que é o teu contexto? Hoje eu quero falar sobre filho. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre filho. Porque aonde estão as nossas questões? Aonde estão as nossas questões não é o pai, é o filho. E nós precisamos entender um pouquinho isso. Essa questão de filho. E a igreja em si, ela exerce um papel fundamental na questão de filho. Porque na realidade,
o que está acontecendo, o que acontece, o propósito, o projeto de uma igreja é a reunião dos filhos de Deus. Então, a igreja, ela passa a ser fundamental nesse processo. Por isso que há uma desconstrução de igreja hoje. Porque à medida que a igreja vai sendo desconstruída, vai desconstruindo a ideia e a identidade de filho. E quando a gente pensa na igreja, quando a gente pensa no sistema e no dia a dia das famílias, as famílias estão sendo desconstruídas. Quando você olha e vê a formação da família, é uma família patológica. É uma família que não tem os princípios de família. E aí começa uma desconstrução. E essa desconstrução tem um objetivo: perder a identidade. E uma das coisas que tem acontecido é, até mesmo dentro das escolas, não está podendo se comemorar mais o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Por quê? Porque está perdendo a identidade. Quem que é seu pai? Não sei. Quem que é sua mãe? Tem duas. Não sei qual das duas é mãe. Nenhuma das duas são. Então, esse processo que vai acontecendo está desconstruindo a ideia e está desconstruindo os fundamentos, as bases, os princípios. Por isso que a gente luta tanto, queridos, com o trabalho com as crianças, trabalho infantil, departamento, estação kids, porque é ali que está sendo destruído, é ali que está sendo desconstruindo, e é ali que nós estamos tentando manter. É ali que a gente luta. Trabalho aqui, que nós fizemos na IBF, ficamos aqui um dia inteiro aqui, 15 dias de correria, mas vale a pena, porque a gente está levando princípio, está colocando base. E o mundo está tirando as bases. Então, a gente está dentro desse processo, e eu quero que você entenda um pouquinho, a igreja tem esse papel. Qual que é o propósito da igreja? A igreja, ela está trabalhando dentro desses propósitos. E para a gente entender esse propósito de filho, a gente precisa começar a entender um pouco do trabalho da igreja. E a igreja, deixa eu falar uma coisa, você vai assustar na hora que eu falar essa palavra. Talvez você fale assim, mas pastor, você está ficando louco, né? Mas eu quero te explicar. Eu vou falar a frase e depois eu te explico essa frase. A igreja não promove salvação. Não soa estranho? Mas eu vim para a igreja para ser salvo. Mas a igreja não promove salvação. A gente promove EBF, louvorzão. Ontem fizemos louvorzão do Somos Um. Vim aqui só para... O que eu ia fazer junto com a Luciane? Estourar pipoca. E trazer um guaraná aí para a galera. Aí eu vim para estourar pipoca, não podia estourar pipoca no começo, tinha que ser no final, porque senão ficava fria. Moral da história, acabei ficando aqui, né? E foi bom que veio uns pastores aí, a gente pôde conversar, bater um papo, né? Saímos daqui, era meia-noite, né? Mas a igreja promoveu um louvorzão gostoso, um monte de jovem louvando, adorando a Deus. A gente promove encontro disso, encontro de mulheres, culto, uma série de coisas. Mas a igreja não promove salvação. A igreja, ela promove uma série de coisas, um monte de coisas. Mas o propósito da igreja, com tudo isso que a gente faz, é proclamar a salvação. A salvação Jesus já fez. A salvação Jesus já realizou lá na cruz do Calvário. Lá no livro de João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30, Jesus, quando ele está na cruz, ele dá um brado de vitória e ele declara: está consumado. Está feito. Está pronto. O que eu tinha que fazer, está feito. Está
consumado. Então, o nosso papel não é promover salvação, o nosso papel é proclamar a salvação. É isso que nós estamos declarando aqui, nós estamos proclamando a salvação, nós estamos proclamando que nós somos salvos, nós estamos proclamando a salvação, o próprio Senhor Jesus disse, né? Mateus 28, 19, ele disse: ide, fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando Jesus disse, em Marcos ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele diz, ide, pregai, ele está dizendo: olha, eu já fiz, vocês só precisam falar. E aí é o meu papel, o seu papel, proclamar a salvação. Levar a salvação para as pessoas, né? Proclamar esse evangelho. E quem proclama esse evangelho? Os filhos de Deus. Aqueles que são filhos. Por isso que nós precisamos começar a entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Qual que é a patente que você carrega dentro de uma igreja? Porque muitas vezes a impressão que a gente tem é assim: eu tenho um lugar, no domingo eu levanto, eu vou lá, fico 1h30 lá e volto para casa. E não é esse o entendimento que você tem que ter. Isso não é a igreja de Jesus. Isso é um grupo social, isso é uma pessoa que se reúne. Talvez a gente poderia colocar um nome mais atrativo: é o clube que eu faço parte. E eu vou lá, eu tenho a minha carteirinha, eu pago a minha mensalidade, dou meu dízimo, dou minha oferta. Mas não é esse o entendimento que Deus quer que você tenha. Porque se você entrar nesse entendimento, você vai entrar num negócio que é muito perigoso, que é o tal da religiosidade. Você passa a ser um religioso. E Deus não está procurando religioso. Deus não quer religioso. Se Deus quisesse religioso, irmãos, Ele tinha um monte quando Jesus veio. Tinha um monte de religioso. Deus não está procurando religioso, Deus está estabelecendo filhos. Deus está estabelecendo filhos. Então nós precisamos começar a entender o propósito da igreja. O propósito da igreja é a reunião dos filhos de Deus. Então você não vem num lugar e passa um tempinho e vai embora. Você pertence a um lugar. E esse lugar pertence a uma família. E essa família é a família de Deus, que é o nosso Pai. E que nós somos os seus filhos. Amém? Então nós precisamos começar a entender isso. E aí, você vai começar a entender assim: então, eu faço parte desse negócio. Eu pertenço a essa família. Porque a igreja é um lugar para você pertencer, não é um lugar para você visitar. Até entendo, né, a questão do está vindo aí pelo primeiro dia, visitando tal. A gente entende isso, também aconteceu comigo, aconteceu com o Gé, aconteceu com você. Mas depois a gente vai caminhando, a gente começa a entender que a gente pertence. Você passa a pertencer. A igreja é um lugar para você pertencer, não é um lugar para você vir, cumprir suas obrigações e ir embora. Não é assim, irmãos. Não deixa isso entrar no seu coração, porque Deus não está preocupado com o sistema em si, Deus está preocupado com os filhos. E Deus quer esses filhos perto dele. Sabe? Ainda que o sistema vai trabalhar, tudo isso que o Gé ministrou, mas Deus, Ele é o nosso Pai. E com o papel do Pai está tudo certo. A questão não é o Pai, a questão é os filhos. Como nós estamos nos enxergando? Como você se enxerga? Será que você se enxerga como um filho de Deus? A visão que você tem, que você é um filho? Jesus entendia bem isso. E Jesus, quando ele se colocava no papel de filho de Deus, ele entendia bem a identidade que ele tinha como filho. E por isso,
ele tinha um relacionamento com o Pai. O que Deus quer é filhos, irmãos. O que Deus quer é filho. E aqui nessa parábola que nós lemos aqui, do filho pródigo, aqui fala de dois filhos. Um filho que decidiu ir embora, decidiu pegar os bens e ir embora, e foi. O pai disse, vai, você quer ir, vai. O pai também é assim, a igreja também é assim. Às vezes as pessoas querem ir embora. Eu conheço muita gente que estava dentro de um ministério e hoje não está mais. Conheço pessoas que serviam a Deus, hoje não servem mais. O pai deixa aí. O pai deixa. O outro ficou servindo, ficou ali com o pai, ficou trabalhando, fazendo as coisas. Tá bom, tá aí fazendo. Agora, qual que era o problema? Os dois eram filhos. Os dois eram filhos. O problema de um deles, o filho mais velho, é que ele via o pai não como o pai, ele via o pai como um patrão. Eu te sirvo há tantos anos, sem fazer nada de errado, sempre obediente e tal, e o senhor nunca me deu nada. Tem gente que tem essa ideia com Deus, sabe? Estou tanto tempo na igreja, Deus não muda a minha vida, Deus não faz as coisas. É porque não entendeu que é filho, entendeu que é um funcionário, que Deus não é o pai, Deus é o patrão. Tem gente que olha para Deus assim e fala, Deus está lá no alto, no céu, um senhor bravo, carrancudo, esperando a gente fazer alguma coisa errada para castigar a gente. Sabe, porque não entendeu ainda quem é Deus, não entendeu que Deus é pai. Jesus sempre falava pai, Jesus olhava para Deus como pai, sabe? Esse filho mais velho não entendia a filiação. Por isso ele fazia as coisas, ele trabalhava, fazia tudo direitinho, mas não porque ele era filho. Ele fazia porque ele achava que tinha que fazer, porque se ele não fizesse, o pai ia ficar bravo com ele. E o pai vai tratar tanto o que foi embora como o que ficou da mesma forma. O pai não tem diferença. O pai não tem queridinho, sabe esse negócio? É o queridinho do papai. Não tem. E nem é para ter. Dentro das nossas casas também não é para ter. Ai, eu gosto mais desse, gosto mais daquele. Não, são filhos são todos iguais. Tem uns que têm um jeito mais fácil, tem uns que têm um jeito mais difícil, mas são todos filhos e são filhos iguais. Não tem essa diferença, o pai aqui trata todo mundo igual. E aqui é um problema muito sério, porque hoje é um problema das igrejas. Porque quando o filho mais velho chega, ele vai falar para o pai assim, esse teu filho. E o pai vai falar, não é o meu filho, é o teu irmão. E às vezes nós estamos assim, irmãos. Às vezes a questão não é o pai, não é o Deus, não é o pai que quer cuidar de nós. O problema é que nós não queremos ser filho. O problema das pessoas hoje não é que não quer ser filho. E você já viu aquele negócio, né? Que o filho só entende o pai quando ele deixa de ser filho e passa a ser pai. Não é assim? Você lembra quando você era filho, como você era? Aí depois você casou, teve filho, agora você se tornou pai. Aí agora você começa a entender como que era o seu pai. Porque quando você é filho, você não entende muito bem isso. E às vezes a gente não entende muito bem quem é o nosso pai. O pai celeste, o nosso Deus, o nosso pai que quer cuidar de nós. Então muitas vezes o problema é que nós estamos rejeitando a filiação. E quando a pessoa diz assim, olha, eu não quero Jesus, ele está dizendo, eu não quero ser filho. E esse é um dos grandes problemas hoje, irmãos. Porque tem muita gente querendo ser pai e não ser filho. E tem muita gente que lida com Deus
como se Deus fosse o filho e ele fosse o pai, porque não entendeu que Deus é pai, nós somos os seus filhos. A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando Deus envia Jesus, o propósito e o plano de Deus é que a todos quantos o receberam, quando você recebe o sacrifício que Jesus fez por você na cruz, você recebe a filiação, filho de Deus. Agora eu te pergunto para você, quem é você? Quem é você? Eu sou fulano, eu sou ciclano. A gente até fala assim, né? Aí pergunta para quem? Quem é? A Miriam. A Miriam do Norberto. Já viu esse negócio? Quem que é a Luciana? A mulher do pastor. Não é assim que a gente faz, né? Pega lá. Quem que é? A Cirlei. Quem que é a Cirlei? A Cirlei do João. Né? A gente faz essas coisas. Agora, quem é você? Quem é você? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O grande problema hoje, irmãos, é que nós não queremos ser filho. E aí começa muitas coisas nas nossas vidas. Começa a acontecer muitas coisas, porque a gente não quer ser filho. E a gente só vai entender, né, o pai quando a gente se torna pai. Então, para a gente é muito difícil. Não se permite ser filho. Sabe, a gente pega essa parábola aí do filho pródigo, pegou a herança, saiu, foi embora. O pai continuou sendo pai. Não importa, meu querido, o que você fez, deixou de fazer, o pai continua sendo pai. Quando o filho decidiu voltar, caiu em si, voltou para casa, o pai o recebeu, porque o pai continuou sendo pai. Às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas, e algumas circunstâncias que vão acontecendo, e a gente não entende muito o porquê daquilo no momento que está acontecendo. Assim como também aconteceu na vida desse filho mais moço que foi embora, abandonou tudo. A gente viu muito isso na representação do teatro. Mas são coisas que muitas vezes são necessárias para tratar com algumas coisas conosco. O pai não vai mudar a qualidade e a qualificação de pai. Ele continua pai. O que a gente precisa olhar é ver como nós estamos como filho. E o filho, quando decidiu voltar para casa, ele falou: eu vou lá porque o meu pai tem os trabalhadores, e os trabalhadores são bem tratados. Se ele me fizer como um dos trabalhadores, está bom. E quando ele volta, o pai fala: não. O pai o recebe, dá veste, dá anel, dá sandália e faz festa, mata o novilho. Hoje, quem são os trabalhadores que o pai abençoa? São as pessoas que ainda não o receberam.
e receber o direito de ser filho? São os trabalhadores. Deus cuida, irmãos. E Deus está cuidando, porque se Deus não cuidasse, desse sistema, isso aqui já teria falido. Deus está cuidando. E Deus cuida dos filhos e cuida dos trabalhadores. Mas o filho, ele tem uma patente mais alta do que os trabalhadores. Aí nós podemos dizer, Deus tem um quezinho com você. Deus tem um quezinho com você. Quando Ele olha para você e fala, é Ele, é ela. Vai lá, Miguel, vai lá, Gabriel. Cuida lá, né? Salmo lá diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os guarda. Guarda. Só para a gente entender um pouquinho, você como pai, como que você faz com seus filhos? Você cuida, você se preocupa, você quer ver bem, é a mesma coisa Deus. E seria loucura comparar Deus comigo ou com qualquer outro ser humano, qualquer outro tipo de pai terreno. Deus está muito acima de tudo isso, meu amado. Nós somos filhos de Deus. E você tem que começar a entender, eu vou à igreja porque eu vou adorar o meu Pai. Eu vou à igreja porque eu quero ter comunhão com o meu Pai. Eu quero ter intimidade com o meu Pai. Às vezes a gente traz algumas questões dos nossos pais terrenos, né? E é válido, é real, é verdadeiro. Mas hoje nós temos a oportunidade de ter um Pai real, justo, verdadeiro, que nos ama ao ponto de enviar, porque a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, amou você de tal maneira, e Ele quer você perto dele. Então vir à igreja para você é o encontro do filho com o Pai. Quando você sair da sua casa para vir no próximo domingo de manhã, você fala assim, olha, eu vou me encontrar com o meu Pai. Eu tive um pai muito bom, pai muito tranquilo, né? Até meus parentes aí falam que eu pareço muito com ele, né? Até fisionomia assim. Não sei se é verdade, né? Só em algumas questões, né? Meu pai era meio teimoso, umas coisinhas, eu também sou meio, umas coisinhas, né? Então, pareço um pouquinho. Meu pai já faleceu já faz um bom tempo, né? Acho que 2012, né? 2012. Não lembro mais a data. Mas já faz um tempo. E eu toco a minha vida aqui normal, mas de vez em quando eu lembro dele. Lembro da minha mãe, lembro da minha casa, da minha vida, né? Porque eu vim de um lar muito bem estruturado nessa questão de pai e mãe, né? A gente tinha nossos arranca-rabo lá, mas era tudo tranquilo, né? No final dava tudo certo, né? Então, essas questões foram bem trabalhadas. E às vezes eu lembro dele, eu falo assim, puxa, se eu tivesse o meu pai hoje, eu ia pegar meu carro, eu ia lá na casa dele. E às vezes dá, sabe, essa saudade, a lembrança que vem das coisas que a gente caminhou, né? Fala, pô, se eu tivesse ele lá, eu ia lá hoje, eu ia dar um abraço nele, só isso. Meu pai era meio... Chegava assim, a gente chegava na casa dele, minha mãe ia lá no meio da rua, abraçava a gente, gritava para os vizinhos, meu filho chegou, não sei o quê. Meu pai às vezes estava deitado num banquinho de madeira que tinha de frente à casa. Deitado ele estava, ele deitado ele ficava. A gente chegava, levanta daí, rapaz. Aí ele vinha. Mas às vezes, querido, eu tenho essas lembranças, você tem a do seu, não sei como foi sua história, né? Se você teve isso, uma história. Mas hoje a gente tem o privilégio, a oportunidade de ter o nosso Pai Celeste. E às vezes, eu não posso pegar meu carro e ir lá para ver meu pai, mas eu posso entrar no meu quarto e fechar uma porta e falar com meu pai. E falar com meu Deus, o meu Pai, que é meu Pai agora. E da mesma forma, sabe, começar a ter essa intimidade ao ponto de
de desenvolver um relacionamento de filho para pai. Porque o de pai para filho ele já fez. Ele já enviou Jesus, já morreu na cruz. O que está faltando é o de filho para pai. E aí nós precisamos começar a rever a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus, a nossa vinda à igreja. Por que eu vim à igreja? E às vezes para a gente é um esforço, para a gente é uma questão tão penosa até de vir. Porque a gente não está entendendo que a gente vem para viver um tempo de intimidade com o Pai. Você pode ter seu momento particular lá no seu quarto, mas também Deus deixou para que a gente se congregasse. E Ele dá um alerta, não deixe de congregar. Ele fala, não deixe de fazer isso, porque isso é todos nós juntos, todos os filhos reunidos. E um dia nós vamos estar todos juntos, irmãos. E aí não só nós aqui, mas todos os filhos de Deus. Porque Deus não vai vir buscar a igreja, Deus vai vir buscar os filhos. O Pai vem buscar os filhos. E aí, o meu coração, o teu coração tem que ter esse coração. Esse coração, eu tenho um Pai. Um Pai que cuida de mim. Um Pai que se preocupa comigo, um Pai que quer me ver bem. Um Pai que quer ter um relacionamento comigo. Um Pai que me ouve, me aconselha, que me entende. Porque Ele é Pai, Ele entende o Filho. Às vezes eu não entendo muito bem Deus, porque Ele é Pai. E a gente não vai entender, porque a gente não estamos na qualidade de pai, nós estamos na qualidade de filho, filhos de Deus. O que Deus espera é que você se permita ser filho. Se permita, sabe? O filho erra, o filho faz algumas coisas, o filho, mas não deixa de ser filho. Às vezes o pai tem que corrigir, às vezes o pai dá uns puxão de orelha. Às vezes o pai quer dar umas puxadas, por quê? Porque o pai está vendo que o filho está indo para um caminho que não é legal. Ele puxa, vem de volta, traz para perto. Que você viva essa patente mais alta que você pode ter aqui na terra, filho de Deus. Você não precisa ser a pessoa mais rica desse mundo. Você não precisa ser a pessoa mais bem-sucedida desse mundo. Pode ser, se Deus quiser e mandar para você, amém. O que você não pode perder é a sua identidade de filho de Deus. Filho de Deus. E para a gente encerrar, 1 João capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz, 1 João capítulo 3, o verso 1. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Não espere, meu querido, não espere atitudes de filhos de Deus das pessoas do mundo. Não se frustre com as reações das pessoas que não conhecem a Deus. Fala, nossa, como ele fez isso? Porque não é filho. Agora, para nós, com grande amor nos concedeu o Pai. O privilégio, a honra, a patente mais alta nessa terra, de sermos chamados filhos de Deus. Que nesta manhã, o Espírito de Deus restaure a posição de filho no seu coração.
Que você saia daqui nessa manhã, eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Deus me escolheu e colocou sobre mim a paternidade dele. Então eu quero ser um filho que agrade o coração do Pai, um filho que tenha intimidade com o Pai, um filho que tenha intimidade com aquele que nós vamos viver a vida eterna, irmãos. Amém? Não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, como você enxerga tudo isso. Mas a igreja é a reunião dos filhos de Deus. E hoje, se a gente pensar, as famílias, cada dia as famílias estão menores, né? Já viu isso? E as pessoas vão tendo poucos filhos, né? Antigamente era 12, uma dúzia, né? 20, 18. Eu vim de uma família de 6. De 6 mudamos para 2, né? E vai diminuindo, hoje tem 1, 2, né? Quando tem 3, a pessoa, nossa, 3, que corajoso, não é assim? As famílias estão assim. E às vezes as famílias vai refletindo a igreja. A família vai refletindo a igreja do Senhor. Mas Deus ele quer ter muitos filhos. Todos os possíveis, em nome de Jesus. Por isso, a nossa visão como Expresso Vida, queridos, é expressar o amor de Deus a todas as pessoas. E a nossa missão é transformar pessoas comuns em pessoas cheias do amor de Deus. Ou seja, pegar pessoas comuns e fazê-la delas filhos de Deus, filhas e filhos de Deus. Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão como Expresso Vida. Fazer que pessoas comuns como você e eu, agora, filho de Deus, a patente mais alta aqui na terra. E isso é o propósito da igreja. A igreja não está preocupada em ganhar dinheiro. Nós não estamos preocupados em ser famosos. Não estamos preocupados nada disso, irmãos. Tudo que a gente faz, o nosso propósito é levar a paternidade para o coração de pessoas. Transformar pessoas, como a Bíblia diz, né? Romanos 8:19, acho que é. A ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem manifesta Deus na terra é através dos seus filhos. E quando eu falei do exemplo do meu pai, o pessoal que é mais próximo aí de mim, né, minha família, sabe assim, que fala que eu pareço muito com meu pai. O meu pai terreno. Eu quero parecer cada dia mais com meu pai celestial. Cada dia eu quero ser mais parecido com meu pai celestial. Que assim sendo, as pessoas vão ver o meu pai através da minha vida. Que as pessoas possam enxergar Deus através de você. Que as pessoas possam enxergar o Pai através do Filho. Esse é o propósito de Deus. Deus se encarnou em Cristo, se fez Filho, para que as pessoas vissem o Pai através do Filho. Quando um dos discípulos lá estava perto de Jesus, perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus falou para ele assim: eu estou há tanto tempo com você, e você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai.
que as pessoas possam ver Deus através da sua vida. Que as pessoas possam ver Deus através de você. As características do Pai no Filho. E você é filho de Deus. Que essa manhã o Espírito de Deus restaure essa posição no seu coração. Eu sou filho de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instantinho. Quero fazer uma oração por você. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Essa manhã que o Senhor preparou para a reunião dos filhos, Pai. E nesse momento eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor visite cada coração aqui nesse momento, Senhor. Ó Espírito Santo, que o Senhor vá agora ao encontro de cada filho aqui que está aqui nesse lugar. E que o Senhor vai limpando nossos corações. Que o Senhor vai tirando de nós tudo aquilo que o mundo tem colocado para que não resplandeça a identidade de filho de Deus. Ó Pai, que essa manhã seja uma manhã de restauração, de identidade. E que nós possamos, Pai, entender de uma forma muito mais clara que nós não somos um grupo, que nós não somos um grupo de pessoas que se reúnem num lugar, que nós somos os filhos de Deus, cultuando, adorando e servindo ao nosso Pai. Que o Senhor coloque essa convicção nos nossos corações e que nós possamos viver tudo o que o Pai preparou para os seus filhos. Assim eu oro, agradeço e abençoo cada vida aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Tem filho de Deus aqui? Amém? Glória a Deus, né? E que bom, né? Pertencer a uma família aonde nós somos a grande família de Deus, né? Essa é a grande família de Deus. Que você leve essa identidade à patente mais alta, que você pode chegar aqui na terra. Sou filho de Deus. Amém?